Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste 1º de abril, nesta data muito importante para a história contemporânea do nosso país, que deveria ser sempre muito relembrada, muito enfatizada, muito iluminada, desmascarada, desnudada, sobretudo para que os mais jovens aqui no nosso país tivessem a noção do que aconteceu há 61 anos aqui no Brasil, quando no dia 31 de março começou a se ter uma ruptura institucional que se materializou no dia 1º de abril de 64. E o resultado dessa ditadura provocou um atraso no nosso país incomensurável, não tem como a gente calcular. O atraso social, o atraso econômico, o atraso político, o atraso cultural, todas as chagas que se abateram sobre o nosso país a partir de então. O resultado foi, no final de tudo, o filhote da ditadura, como o Bolsonaro da vida, ter chegado até a presidência da República com o que de mais podre existia dentro das Forças Armadas. Militares entreguistas, corruptos, oportunistas, que junto com setores empresariais também entreguistas e corruptos, todos juntos com os propósitos do governo norte-americano, ajudaram a implementar no nosso país essa noite tenebrosa que nós tivemos e que eles estão querendo, a todo custo, passar uma borracha, sobretudo nos mais recentes atentados que nós sofremos contra a nossa democracia aqui no nosso país. Mas nós não vamos deixar não, porque esses nossos espaços aqui servem exatamente para a gente levantar essas questões. Eles sabem que praticaram crimes e que defenderam o indefensável. Defender a ditadura ontem e defender hoje, para eles agora está muito complicado, porque estão sentados nos bancos dos réus. Como é que eles vão defender, justificar a ditadura de 64 para que isso sirva como uma justificativa para os crimes que cometeram agora no 2023 e antes de 2023, né? Porque essa tentativa de golpe foi gestada durante os anos que o inelegível e a sua claque de corruptos e fardados estiveram no poder. Bom, mas tem uma coisa muito curiosa acontecendo hoje no Brasil também. No Congresso Nacional, vejam só, uma união da direita com a esquerda, numa proposta do governo Lula para enfrentamento de questões aí que muita gente nunca imaginou que pudesse acontecer, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas imagens muito interessantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, sempre ter o seu joinha, seu comentário, se puder, venha prestigiar também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Quanto mais pessoas se inscrevem aqui no nosso clube de membros, nosso canal, a gente vai chegando a mais pessoas como você, tá legal? Então, vamos aqui aos nossos temas, né? Começando com essa situação super inusitada nesse dia, né? Parece até o dia da mentira. Governo e bancada ruralista se unem contra Trump e aprovam PL da reciprocidade no Senado. Em movimento raro no Congresso, governo e oposição atuaram juntos pela aprovação do texto que vai à Câmara em regime de urgência. O que acontece é o seguinte, o Trump está tentando fazer com que o desespero, a fratura social, o estresse que eles estão sofrendo nos Estados Unidos seja aplacado por todo tipo de medida. E as medidas que ele está estabelecendo é do protecionismo radical, ou seja, está tentando, né, não comprar mais nada de fora para que a indústria norte-americana fique fortalecida, que gere mais empregos, que a economia lá melhore. Só que as coisas não são feitas com essa aritmética exata, né? Existem muitas coisas entre uma intenção e a prática de uma maneira geral. Mas fato é que o governo está reagindo, o governo Lula reagindo às práticas de protecionismo do governo norte-americano, de Trump, e vai estabelecer algumas sanções para os produtos que são exportados dos Estados Unidos para o Brasil. E não é que a bancada ruralista está comandando uma adesão a esse propósito do governo brasileiro de equalizar essas relações comerciais? Pois é, né? Isso é uma coisa muito interessante, sobretudo numa data como a data de hoje. Vamos ver o que vai acontecer, o projeto está rodando aí com muita velocidade, já passou por várias comissões, e a gente pode ter uma situação inédita aqui no Brasil. O governo aprovar um projeto com uma rapidez muito grande, com apoio de setores da direita, que tem alguns setores que estão absolutamente em silêncio, né? O governador de São Paulo, Tarcísio, né, botou o chapeuzinho do MAGA, né? Vamos fazer a América grande novamente. E o estado de São Paulo exporta 36% do aço brasileiro para os Estados Unidos. Como é que vai ficar? Vai quebrar as empresas em São Paulo? Ele vai botar o bonezinho vermelho?
Então, essa situação vai ainda dar muitas situações para... esse fato, né, vai dar ainda muito espaço para a gente ter situações inusitadas no campo da política e economia aqui no Brasil. Bom, comentei com vocês mais cedo, né, que os grandes veículos de comunicação simplesmente estão ignorando o dia 1º de abril de 64. E quando eles fazem isso, gente, eles contribuem para um ativismo alienante. Na medida que eles não ressaltam, aqui, como a vovó já dizia, né, quem não é visto não é notado. Se você não tem informação, você tem a conformação. Se você tem a informação, você passa a agir conforme a informação que você está recebendo. Comentei com vocês que a empresa, as organizações Globo, passam um alto pano, né? Eles têm uma autopassagem de pano, vamos dizer assim. Porque eles confessam que ajudaram na ditadura militar aqui no nosso país, eles só não enfatizam que tiraram muito proveito, que a família Marinho ficou bilionária, os filhos de Roberto Marinho começaram a figurar de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, como as pessoas mais ricas do mundo, ou entre as mais ricas do mundo. Quando se juntam as riquezas dos filhos de Roberto Marinho, ele fica com a riqueza do clã, fica com a mais poderosa do Brasil, ou entre as mais poderosas do Brasil. Isso eles não falam, eles chamam isso tudo de um erro editorial. E aí o que acontece? Os golpistas de ontem, que deixaram seus filhotes, os seus herdeiros ideológicos vivos para os dias de hoje, têm adesão de todo tipo de picareta, de vigarista, de alguns incautos, né, e de alguns mal intencionados mesmo, que falam agora em anistia para aqueles que quiseram de novo destruir a democracia do nosso país. Mas eles não têm caráter suficiente, não têm honestidade suficiente, se é que a gente pode usar suficiente para essas características, para confessarem que no fundo, eles estão pouco se lixando com as pessoas que estão na papuda, colmeia, estão em penitenciários, porque o que eles querem mesmo é um habeas corpus, um passaporte, uma absolvição, uma impossibilidade de prender o Bolsonaro. E eles não confessam isso, porque é isso que está no bojo do projeto de lei que está rodando no Congresso Nacional. Não vou nem colocar aqui para vocês o jumentinho lustroso lá do Paraná, porque ele está falando isso, né, que agora o Supremo Tribunal Federal está tentando ameaçar os congressistas. No outro canal de extrema-direita, eles enfatizaram hoje uma matéria da Globo News, onde a Daniela Lima dá a seguinte informação, que os ministros do Supremo estão dizendo, vem cá, vocês estão querendo anistia para gente que pegou 14 anos por tentar destruir o Estado de Direito, e estão reclamando, né? Ao mesmo tempo estão querendo colocar uma pena de 12 anos para quem fizer uma receptação do celular furtado ou roubado. Tem uma coisa aí que não está batendo muito bem, né? Vamos ver aqui como é que foi essa história. Aqui é a matéria da Globo News com a Daniela Lima. Da força, depredação, violência, grave ameaça e pedido de intervenção militar num país que vive aí 40 anos de democracia, se tanto anistiado, ok, não estou entendendo. Foi a provocação lançada pelos ministros do Supremo à cúpula do Congresso Nacional, que eu abro aqui para vocês e coloco na roda para a gente discutir. Então fica aquela pergunta que eles fazem, né? E aí, essa criatura aqui, sempre com a roupagem que eles estão querendo defender os golpistas do 8 de janeiro, quando, na verdade, os mau caráteres, eles estão querendo salvar a pele do criminoso maior da nação. Aí, o comentário é esse aqui, ó. Quer dizer que ladrão de celular é 12 anos e golpista não pode ser 14? Não teve golpista, não teve golpe, não teve tentativa de golpe. Essa é a questão que eles forçam para não entender. Isso eu falo pelas pesquisas. A maioria do povo brasileiro, 65%, sabe que não houve uma tentativa de golpe. E é o seguinte, aí vocês percebam quando ele faz esse tipo de afirmação que os grandes veículos de comunicação, ao ficarem em silêncio, eles estão fazendo um ativismo político-ideológico. Quando eles não iluminam o que aconteceu, eles vão dando espaço para esses vigaristas ficarem reproduzindo esse tipo de discurso. Vamos ver aqui o que o Jornal Nacional, eu já mostrei para vocês um trecho mais cedo, mas vamos ver esse trecho aqui do editorial, né? O editorial ficou ali 10 minutos antes do jornal entrar para tratar dos assuntos do dia. A voz aqui é do Cid Moreira. E esse editorial termina dessa forma aqui. Vamos ver. Quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. Então, quer dizer, isso aí é editorial do Roberto Marinho, né? Que era impossível suportar tanta
anarquia. Então, o que eles propuseram é que se rasgasse a Constituição, destituísse um presidente eleito e colocasse uma junta militar que não tinha voto de porcaria nenhuma. Mas, para o Roberto Marinho, eram os heróis, eram os guerreiros que defenderam a democracia. Mas olha só o que ele vai dizendo nesse editorial aqui. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão. As Forças Armadas foram intimadas, né? Então, olha só, a Rede Globo de televisão e o Roberto Marinho, eles sempre legitimaram uma ruptura institucional. Isso ainda está presente na cobertura que eles fazem de todos esses acontecimentos, porque era para estar enfatizando o que aconteceu para esses canalhas golpistas jamais terem a capacidade, a petulância de pedir anistia para os novos golpistas, como eles estão fazendo agora com silêncio consciente dos grandes veículos de comunicação. Mas vamos lá. Que o momento lhe se impunha, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. O Brasil ameaçado pelos trapos vermelhos, né? Então vocês vejam só como é que esse tipo de ativismo político ideológico, isso foi sendo feito durante anos no Brasil, a ponto de muita gente acreditar nisso e ir para as manifestações pedindo outra vez uma ruptura institucional, militares no poder. Justamente porque sempre foi muito funcional o papel alienante dos grandes veículos de comunicação que desviam a atenção dos reais problemas, criando falsos inimigos. E agora, os trapos vermelhos, né? Agora é o seguinte, a gente vê um outro tipo de ativismo para legitimar o massacre de um povo, como está acontecendo na Argentina. O povo argentino está sendo esmagado. E aí eles publicam hoje no jornal esse tipo de notícia aqui, né? Ou de informação, entre aspas. A Argentina, pobreza recua e atinge 11 milhões e 300 mil em 2024. A situação afeta 38,1%. Resultado no segundo semestre representa um recuo em relação aos 52% no primeiro semestre. Então saiu de 52,9%, quase 53% da pobreza. Em 6 meses isso caiu para 38%. Então está tendo uma revolução social na Argentina, né? Mas o que se possibilitou isso? Aí você olha a matéria e fala assim, vem cá, tem alguém maluco nessa história, tem alguém querendo me enganar. A matéria diz o seguinte, entre as principais medidas, o pacote de Milei eliminou subsídios governamentais para serviços básicos, como luz, água e transporte coletivos. Ou seja, os serviços básicos ficaram muito mais caros na Argentina. Isso atingiu quem? O pobre. O pobre teve que gastar mais dinheiro para luz, transporte e água. Eliminou uma lei que limitava os aumentos de preço de produtos da cesta básica. Então, os produtos da cesta básica eles tinham um tabelamento, liberou e aumentou mais ainda. Isso afetou os pobres. Congelou obras públicas, ou seja, não tinha obra pública, o desemprego aumentou. Demitiu milhares de funcionários públicos. Diminuiu o reajuste de salários, aposentadorias e pensões. Iniciou estudos e processos de desestatização e privatização de empresas estatais. Abriu a economia da Argentina para mais exportações e importações. Vem cá, isso tudo aqui está melhorando a condição do argentino, está tirando o argentino da pobreza? Então tem alguma vigarice aí que não está sendo exposta, mas a gente consegue deduzir aqui por uma lógica, o mínimo de inteligência, a gente vê que não bate isso. Você esmagar o povo, tratando o povo com mais impostos, com mais taxas mais altas, serviços públicos mais caros, comida mais cara, e dizer que eles estão saindo da pobreza, olha, tem algum gato dentro dessa tuba aí, né? Então, gente, são situações que unem o ativismo silencioso dos grandes veículos de comunicação, picaretas da extrema-direita, militares golpistas agora nos bancos dos réus e que tentam ainda engrupir uma parcela da sociedade. Mas nós temos aqui essa nossa lamparina, esse nosso portal, esse nosso palito de fósforo e a gente vai acendendo no meio dessas trevas aí que essa gente fica tentando manter aqui no nosso país e muitos setores da sociedade, né? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário, tá legal? Um abraço, tchau!